Então, pessoal, essa é a nossa parte 6 do vídeo sobre administração de condomínios. São 5 questões. Eu vou ler já a pergunta e já vou na sequência da resposta, né? Quem acompanhou online, a gente deu um tempo para que buscassem responder. E aqui a gente já vê a resposta, qual que é a resposta correta. Primeira questão diz assim, ó. Ari celebrou o contrato de compra e venda de imóvel com Laurindo. E mesmo sem a devida declaração negativa de débitos condominiais, conseguiu registrar o bem em seu nome. Por quê? Porque a lógica é o seguinte, quando você vai transferir, é solicitado todos esses documentos, inclusive uma negativa, né, uma declaração que não existe débito de condomínio, tá? Ocorre que no mês seguinte à sua mudança, Ari foi surpreendido com a cobrança de 3 meses de cotas condominiais em atraso. Inconformado com a situação, Ari tentou sem sucesso entrar em contato com o vendedor. Quem vendeu, desapareceu. O cara foi morar em outro país. Para que este arcasse com os mencionados valores. De acordo com as regras concernentes ao direito obrigacional, assinale a opção correta. E daí ele quer saber de quem que é a responsabilidade, que é o assunto que a gente conversou em nossa aula. A resposta é, né? Perante o condomínio, Ari, que foi quem comprou, deverá arcar com o pagamento das cotas em atraso, pois se trata de obrigação propter rem. Propter rem é a obrigação própria da coisa, né? Então, o que faz a dívida, o que cria e tudo mais, é o imóvel. Então, essa dívida, ela é própria do imóvel, não importando quem que é o dono, tá? Entendida como aquela que está a cargo daquele que possui o direito real sobre a coisa e, comprovadamente, emitido, né, na posse do imóvel adquirido, tá? Questão número 1, letra D. Assinale, a questão número 2 agora, assinale a alternativa incorreta em relação aos deveres do condômino. Então, a resposta incorreta da 2 é a letra C, prestar contas à Assembleia anualmente. Lembrando, né, que essa questão ela é anterior ali a reforma que a gente teve, né, ortográfica, e a Assembleia hoje em dia não vai mais acento, mas assim como era, deixei. Até se vocês pegarem umas leis mais antigas, vocês vão ver que tem Assembleia com acento. Assim como já existiu fósforo, né, a palavra fósforo com PH. Meu avô se chamava Rodolfo, e Rodolfo era Rodolfo com PH, onde tem um F, né, com PH. Senhores, de onde é que é essa questão, né? 2, né? A questão 2, a resposta é a seguinte: o que são deveres do condômino? Então, a letra A, B e D são, né? Então, vamos ver o que são deveres do condômino. Contribuir para as despesas do condomínio na proporção das suas frações ideais, salvo disposição em contrário na convenção. Perfeito. B, dar às suas partes a mesma destinação que tem edificação e não as utilizar de maneira prejudicial ao sossego, salubridade e segurança dos possuidores ou aos bons costumes. Perfeito. Não alterar, letra D, não alterar a forma e a cor da fachada das partes e as esquadrias externas. Perfeito. Por que é a C? Prestar contas à Assembleia, isso é dever do síndico, tá? Então aqui foi para ver se a pessoa sabia, né? Foi trazido um dever do síndico prestar contas. Quem presta contas, né, lá é o síndico, né, que presta contas ali da sua gestão, tá? Ele pediu a errada, então a errada em relação a deveres do condômino é a letra C. Questão número 3. Bem simpáticas as questões, né? Questão número 3 diz assim, ó, Mirtes gosta de decorar a janela de sua sala com vasos de plantas. A síndica do prédio em que Mirtes mora já advertiu a moradora do risco de queda dos vasos e de possível dano aos transeuntes, que eles estão andando na rua, né? E moradores do prédio. Num dia de forte ventania, os vasos de Mirtes caíram sobre os carros estacionados na rua, causando sérios prejuízos. Neste caso, é correto afirmar que Mirtes. Então, daí ele vai dizer assim, pode ir alegar, tipo assim, ela vai dizer força maior, né, que tipo, ela não tem culpa a respeito do vento, está isenta porque ela não teve a intenção de causar o prejuízo, né? Então, a resposta correta é letra C. Ela deve indenizar os lesados, pois ela é responsável pelo dano causado, tá? Ela que botou a plantinha ali que não era. Professor, se eles não soubessem que era do apartamento da Mirtes, ok?
A pessoa que teve seu carro quebrado, o cara tem que saber se é 201, 202? Não, ele vai dizer, ó, caiu do prédio. Ele vai responsabilizar o condomínio. Aí o condomínio vai responsabilizar a Mirtz, tá? Mas se aqui eles tiverem ciências, quem tem que pagar é a Mirtz. Então, por certo, né, a Mirtz estava ciente da plantinha, é a Mirtz. Legal? Mas assim, ó, se acontecer com você derrubaram alguma coisa do prédio e quebrou seu carro. O cara não sabe qual que é o apartamento. Entra contra o condomínio, né? O condomínio que descubra quem que é a pessoa que caiu lá, se o carro estava lá, bate foto, tudo, né? Beleza? 4. Timóteo e Leandro, cada qual proprietário de um apartamento no edifício Maison, procuraram a síndica do condomínio Leonor, a fim de solicitar que fossem deduzidas, ou seja, reduzido, né? Deduzidas de suas contribuições condominiais as despesas referentes à manutenção do parque infantil, situado no edifício. Os caras falaram assim, ó, a gente não tem criança, né? Então, argumentaram que por serem os únicos condôminos sem crianças na família, não utilizam o aludido parque, cuja manutenção incrementa significativamente o valor da contribuição condominial, bem como que a convenção de condomínio nada dispõe a esse respeito. Na condição de advogado, consultado por Leonor, assinale a avaliação correta no caso acima. Então, você quer do exame da ordem, o que eu quero, né? Vocês, como síndicos profissionais, que vocês saibam, né? Não precisa ser advogado para ter essa noção, vocês tiveram esse conteúdo. Então, beleza, o que acontece nesse caso? Eles podem, né, não precisar pagar sobre o parquinho, né? Resposta, letra D. Todos os condôminos, inclusive Timóteo e Leandro, devem arcar com as despesas referentes à manutenção do parque infantil, tendo em vista ser seu dever contribuir para as despesas condominiais, né, conforme, né, proporcionalmente à fração ideal do seu imóvel. Lembrando o seguinte, ele não usa o parque, mas o parque, ele agrega valor para o apartamento, né? Tipo assim, você tem um prédio que tem uma infraestrutura de lazer e um prédio que não tem. O que tem, provavelmente, se não aumentar nada no preço, com certeza facilita a venda, né? Ou se não, agrega valor. É claro que às vezes é difícil, você tem um prédio assim com o pessoal mais velho, aí ninguém quer ter academia, porque o pessoal mais velho acha que ninguém precisa ir na academia, boa parte, assim, né? Isso eu já já vivenciei. 5. Nossa última questão da nossa aula de hoje. Durante a assembleia realizada em condomínio edilício residencial, que conta com um apartamento por andar, Giovana, nova proprietária do apartamento situado no andar térreo, solicitou explicações sobre a cobrança condominial, por ter verificado que o valor dela cobrado era superior ao exigido dos demais condôminos. Ela falou assim, peraí, dei uma consultada e eu estou pagando mais que os outros. Por que eu estou pagando mais? Aí o síndico respondeu para ela assim, olha, a cobrança para a sua é maior, é realmente superior, né, das demais unidades, tendo em vista que seu apartamento tem acesso exclusivo por meio de uma porta situada em sua área de serviço a um pequeno pátio. Então, o que acontece? Ela tinha um pátiozinho, e esse pátio era tipo localizado nos fundos do condomínio, e daí então existia um valor ali, porque ela tinha uma área que é exclusiva dela, só dela, tá? Conforme consta nas configurações originais do edifício registradas. Aí, desse modo, segundo afirmado pelo síndico, podendo Giovana usar do pátio com exclusividade, apesar de constituir área comum do condomínio, caberia a ela arcar com as respectivas despesas de manutenção. Às vezes você tem esses apartamentos tipo jardim, garden, né? E daí você tem uma parte que daí quem faz a manutenção do jardim e tudo mais, na Praia Brava, por exemplo, a gente tem quem faz a manutenção desse jardim é às vezes a própria equipe, né? Então, aqui foi perguntado para profissionais da área do direito se estaria certo o síndico, né? Que ela tem um plus a mais, porque ela tem um jardim que ela usa com exclusividade, né? E referente à manutenção. Então, a resposta é B. Poderão ser cobradas de Giovana as despesas relativas à manutenção do pátio, tendo em vista que ela dispõe de seu uso exclusivo, independentemente da frequência com que seja efetivamente exercido. Resposta letra B.
tá bom? Senhores, com isso, a gente concluiu as nossas questões, né, nossas 5 questões sobre o tema administração de condomínios. Agradeço bastante a presença de vocês, desejo uma excelente semana. Semana que vem aí conteúdo novo, firmes e fortes, tá bom? Uma boa semana, um abraço, para a nossa gravação por aqui. E se alguém tiver alguma dúvida, eu fico à disposição. Se não, até semana que vem. Forte abraço, pessoal. Valeu.